noite de lua cheia. Parecia que toda a floresta estava naquele silêncio, a gente só escutava os animais, um silêncio mortal. De longe eu escutei um uivo. Esse uivo parecia bem distante e eu a cada momento eu ia me aproximando, eu queria matar aquele lobo. Eu iria matá-lo. Ele era um lobo-guará. A luz do luar iluminava a sua pele e aquele vermelho parecia de longe. Ele não me escutava. Aos poucos eu tinha medo do vento, eu tinha medo que o vento batesse em mim e assim ele conseguisse sentir meu cheiro. Isso poderia o afastar. Eu tinha medo de um pio de qualquer coruja ou de qualquer animal, que isso poderia também o afastar de perto de mim. E mesmo assim eu ia me aproximando e me aproximando. Eu estava com a minha espingarda e ele estava bem na minha mira. Eu olhava, ele estava bebendo água num coricho, no riozinho. Quando ele estava prestes a dar um tiro a ele, ele sentiu minha presença. O tiro, eu atirei com a minha espingarda, mas esse tiro passou nele de raspão. Saguairu estava vivo e fugiu. Ninguém conhecia ao certo a história de Saguairu. Era um lobo-guará que, depois que os fazendeiros começaram a chegar e ocupar suas terras e trazer a vida civilizada, cada vez mais não tínhamos mais espaço para continuar naquele lugar que nós estávamos. Então, cada vez nós sabíamos que Saguairu tinha vindo do sul, mas ele estava se mudando para terras nortes, onde ele teria mais tranquilidade. Era um lobo solitário que vivia de maneira sozinha, apenas para caçar e com aquela convivência consigo mesmo. Não tinha amigos, não tinha uma companheira. Eu fui vendo e eu era como ele. Eu me tornei também uma pessoa solitária. Eu era um índio que, na verdade, tinha largado tudo, a minha tribo, eu tinha largado os meus filhos, eu tinha largado tudo que eu tinha para viver uma vida na fazenda, junto com as outras pessoas. Eu me tornei um caçador. E eu caçava justamente os animais que entravam na fazenda e que eram pragas e que poderiam machucar os outros animais. O lobo-guará foi um deles. E eu era contratado para conseguir afastar esses animais dessas fazendas. Mas ao mesmo tempo, Saguairu é um bicho muito esperto. Ele era um bicho mais ou menos dessa altura, um lobo, uma raposa vermelha, de orelhas gigantes. Nenhum caçador teria conseguido pegar ele. Ele fugia de todas as armadilhas que as pessoas criavam para ele, que os fazendeiros criavam, e ninguém nunca conseguiu pegar. Quando a gente entrava dentro da mata para tentar pegar esse lobo, ele fugia. Parece que a natureza o protegia de uma maneira. Ela protegia, ela colocava plantas onde não tinha, a gente não conseguia chegar nesse lobo. Eu fui o único que, de vários desses caçadores, que ainda eu pensei, eu vou conseguir matar esse lobo. Era o meu objetivo de vida, era o que eu conseguia, era o meu foco de vida era aquele lobo, que de certa forma era a mim que eu estava caçando. Então eu continuei no encalço de caçar Saguairu, né? Nós não sabíamos de onde ele teria vindo e num belo dia eu estava o espiando e quando eu o vi, ele encontrou uma tataíra. Tataíra era uma jovem loba, né? Também solitária. Ela estava brincando lá nos rios, né? E Saguairu foi espreitando ela de longe e vendo aquela figura jovem. No começo ele ficou receoso de chegar perto dela, porque afinal de contas, um lobo que estava tanto tempo sozinho, às vezes ele confundia lobos machos, né? Esses lobos o atacavam, mordiam, então ele estava com muito medo. Ele foi se aproximando aos poucos de Tataíra. Tataíra brincando com algumas garças, aquela coisa bem infantil, e ele aos poucos foi vendo, só que ela não tinha visto ele ainda. Foi se aproximando, observando aquela coisa bem juvenil,
O vento de repente mudou de direção e ela viu a minha presença. Ela me olhou, ela olhou o lobo-guará, eu espreitava isso de longe da mata e ficou um pouco assustada, né, de ver aquela cena, ele também um pouco assustado de a vê-la. E aos poucos uma coisa que foi sendo medo foi se tornando curiosidade. Ele viu que as patas dianteiras dela eram todas negras e aquilo foi gerando uma curiosidade. Então aos poucos eles foram se encontrando e de repente Tataíra pulou em cima dele e o jogou no chão. Ele parou, olhou aquilo, começou a rosnar para ela, rosnar bravo, né? E ela olhou, como assim, rosnando para mim, e ela não entendeu por que ele poderia estar fazendo aquilo. Eu entendi, porque muito tempo a pessoa fica sozinha, ela começa a ficar... É bom, as corujas, se você for lá na natureza, as corujas, os pássaros, sempre tem um lugar para onde voltar. As árvores, elas crescem procurando o céu, mas com a certeza que as raízes estão dentro da terra, não sempre elas têm um lugar para voltar. A gente não pode ficar muito tempo sozinho, a gente sempre tem que às vezes procurar estar perto de alguém para compartilhar as belezas da vida. Então o Saguairu estava nessa procura de alguém com que ele pudesse compartilhar e deixar a vida mais bonita, ele estava muito sozinho. Depois disso, eles sempre ficaram juntos. Saguairu e Tataíra passeavam, saíam correndo naquelas matas. Ela tinha devolvido a vida para ele. Ela tinha devolvido essa vontade de procurar as coisas. Eu o via espreitado na mata, enquanto eu mirava ele com a minha espingarda, eu o via brincando com borboletas. Eu não tinha coragem de matá-lo. Eu não tinha coragem de atirar depois de ver tudo aquilo, mas o meu objetivo era matá-lo. Eu iria vender a sua pele para os fazendeiros e com aquele dinheiro eu ia conseguir viver um pouco tempo. Era o dinheiro da minha consciência, era o preço da minha consciência. Então, passou um tempo e eu via Saguairu, ele estava muito preocupado. Depois passou um tempo, eu via muito preocupado, Teve um dia que eu vi ele lançando uma sucuri. Do nada, e isso não é típico de um lobo-guará. Eu fiquei pensando, por que ele deve estar nessa preocupação, por que ele está nessa coisa? E eu percebi que Tataíra estava grávida. Tataíra estava esperando um filho de Saguairu. Aquilo era a esperança da sobrevivência do próprio lobo, por isso que Saguairu ficou muito preocupado. O que ele ia fazer? Ele teria que cuidar da sua esposa, ele teria que dar alimento para ela, ele teria que sair para caçar e para buscar coisas para ela. Ele estava muito, isso deixou ele um pouco nervoso, ele ficava um pouco apreensivo, mas mesmo assim ele não deixou de caçar. Ele continuava caçando, iria buscar animais para buscá-la, para trazer para ela. Enfim, ele era um caçador exemplar. Nunca, nenhum dia eles ficaram sem fome. Tataíra ficava mais no seu covil, esperando ele poder trazer as coisas. Num belo dia, aconteceu uma chuva muito forte, uma tempestade. A única coisa que a gente conseguia ouvir nessa tempestade era o bater das asas das garças, os jacarés, aquele som muito grande, mas era uma tempestade muito forte. A gente via os ninhos dos passarinhos passando pelos rios, os passarinhos desesperados. E eu estava, até na própria árvore que eu estava escondido, mirando em Saguairu, eu tive que dividir a árvore várias vezes com víboras e até mesmo jacarés que apareceram, porque a mata começou a ficar inundada quase. E eu parei para observar e Saguairu ele estava rodeando um buraco. E aí, rodeando, ele estava muito desesperado. Eu pensei assim, agora, né? Agora eu consigo matá-lo. Então eu fiquei esperando. Mas eu esperei um pouco e eu fui ver aquele buraco que ele estava olhando, era o seu covil. Tataíra estava presa lá dentro. Ela tinha ficado presa dentro desse covil e não conseguia sair. Saguairu estava desesperado, andando de um lado para o outro, não conseguia tirar. Ele foi tentando puxá-la com a boca, no pescoço dela. Puxava ela e no afã de conseguir tirá-la de dentro daquele covil, ele estava machucando ela um pouco. A gente via que ela estava se sentindo um pouquinho machucada.
Eu pensei, eu não vou conseguir atirar nele. Não vou conseguir fazer isso nesse momento agora. Ele conseguiu tirar a tataira do seu covil. E quando ele percebeu a minha presença, ele saiu correndo para mata adentro. Naquele dia choveu muito. Choveu mais ou menos o dia inteiro. Aquela chuva fez com que eu perdesse o rastro de Saguairu. Eles contam que Enorê é o ente supremo, como se fosse Tupã para nós. Ele, quando criou a gente, ele pegou um pau e desenhou a figura de um homem. Ele deu umas batidinhas nesse pau para simbolizar que nós sofreríamos bastante. E com outro pau, ele desenhou e criou a figura da mulher. Esse casal teve 2 filhos, Zuleiê e uma outra filha. E depois ele teve mais outro casal de filhos, que era Kamaikorê e uma outra filha. Depois de um tempo, ele chamou Zuleiê e Kamaikorê para fazer a divisão, a partilha dos bens. Para Zuleiê preferiu ficar com arco e flecha. Ela escolheu as coisas da natureza, ela escolheu a sabedoria do nosso povo. Ela se tornou nossa mãe. Ela se tornou quem teria os conhecimentos da nossa espécie. E Kamaikorê escolheu a espingarda. Escolheu as coisas dos homens, o concreto e tudo aquilo que se afastava da natureza. Eu até hoje não entendi o porquê que o pajé não me disse que a escolha de Zuleiê não foi feliz. Por que não ter escolhido o arco e flecha não seria uma boa coisa? Uma vez eu contei para o homem que me deu o nome, eu chamava Teonguera. Esse era o meu nome que os homens tinham me dado. Eu tinha vergonha do meu nome de índio. Eu contava esse nome para as pessoas riam de mim. Então eu preferi escolher um nome que outras pessoas me deram. Quando eu contei essa mesma história para um fazendeiro, ele riu de mim e falou assim, nossa, sua tribo não era para ser grande coisa mesmo, né? Pela sua escolha. Então eu preferi escolher a espingarda. Eu preferi escolher a caça e o dinheiro. Teve um dia que eu estava no encausto de Saguairu. Eu estava vendo ele passar, parecia que ele estava me esperando. Eu com a espingarda apontada para ele, de qualquer maneira eu ia ter que matar ele e Tataíra, porque eu não ia conseguir fazer aquilo só com ele e deixá-la sozinha, eu teria que matar os 3. E então esse passou a ser meu objetivo. Mas Saguairu era meu primeiro alvo. Eu estava com ele na mira. E ele parecia que estava me escutando, me via, mas ele não me avançava. Ele só esperava, ele se colocava em posição de defesa. E eu estava parecendo, tudo estava conspirando para que eu atirasse nele. Eu coloquei a arma, mirei ele bastante, não tinha nenhum barulho, o silêncio da mata que lá me incomodava. E de repente eu atirei. Aquela bala bateu no dorso de Saguairu. Ele cambaleou e caiu no chão. Logo eu pensei que teria matado. Porém, eu fui me aproximando, Tataíra ficou desesperada, não sabia o que fazia. Eu fui me aproximando e quando eu preparava para dar o segundo tiro, ele de pronto se levantou e saiu pela mata. Aquele tiro tinha sido um de vários que eu já tinha dado. Ele saiu e eu perdi de novo o rastro de Saguairu. Mais uma vez, teria que me colocar escondido. Aquilo passou a ser minha vida. Aquilo passou a ser o meu objetivo de vida. Eu, de certa maneira, estava conectado a ele. Eu, de certa maneira, estava procurando as minhas origens. Eu também estava extinto. Eu também deixara de existir. Larguei meus filhos, o meu povo, larguei meu nome. A caça dele era a caça da minha própria consciência, do que tinha restado de mim, ou da minha tribo. Então, perdi Saguairu de novo, né? Mas consegui achar o seu rastro
E um dia eu estava o espreitando e eu via que ele, mesmo machucado, que ele tinha pegado, ele não estava conseguindo andar muito. Ele estava muito machucado, ele ficou sentido com aquela dor, mas ele tinha que caçar. Ele tinha que procurar alimento para sua família e tal. Então ele continuava caçando para trazer comida para Tataíra. Tataíra vira aquilo, né, ele machucado daquela maneira, e ficava inspirada, ela se sentia inspirada, ela falava, ela pensava, eu sentia como se ela estivesse pensando que aquilo inspirava ela a viver, a continuar lutando pela vida. Eles queriam paz, eles queriam viver tranquilos, eles queriam ter paz. Eles nasceram livres, como eu tinha nascido livre. E Saguairu tinha saído para caçar. E ele caçava garças, caçava porcos do mato. E um dia, só que ele, por ele estar muito cansado, dolorido, não é fácil trazer o alimento para a família, ele dormia. E num dia desse ele estava dormindo, né? Descansou e tal. E de repente ele escutou um barulho de um bicho se aproximando. Ele já logo levantou suas orelhas e a hora que ele percebeu, um porco do mato estava vindo na direção dele. Porco do mato são bichos muito agressivos. Eles atacam não para comer, mas eles atacam para se defender. E ele foi para cima de Saguairu. O atacou, mordeu. Saguairu estava já fraco, teve que lutar contra ele. Eles saíram rolando lá na terra e com aquele afã, o porco do mato já tinha dado várias mordidas nele, inclusive no ferimento dele da bala. E eu sei que de pronto Saguairu conseguiu se livrar daquele bicho e abocanhar ele no pescoço e matar o porco do mato. Eu sei que ele pensou assim, isso poderia ser uma coisa boa porque eu posso trazer esse alimento para minha esposa, aquele porco do mato. Mas ele era um bicho muito grande, então era difícil para ele para levar, tal. Ele já estava machucado, depois disso ele ficou muito mais machucado. Mas ainda assim ele conseguiu levar esse porco do mato para Tataíra poder comer. Depois daquilo, depois dessa situação, realmente as coisas ficaram muito complicadas para os dois. Porque ele estava muito machucado, Tataíra começou o seu ventre a ficar maior e ela não conseguia caçar. Ela tinha que ficar em casa, ela tinha que ficar no seu covil cuidando dele, né? E ele estava muito cansado, ele não estava conseguindo também caçar. Então eles ficaram um tempo, um sofrimento muito grande. A gente escutava os uivos dele na noite e eu realmente ficava com um peso na consciência. Eu ficava pensando assim, aquilo tudo tinha sido causado por mim. Então um belo dia, eu de novo na trilha de Saguairu, eu não tinha desistido de matá-lo. E eu procurando ele, de repente Saguairu pressentiu minha presença, eu estava prestes a atirá-lo, ele pressentiu minha presença e fugiu com Tataíra. E eu escutei um rugido que parecia que vinha de todas as partes. A hora que eu olhei para cima, tinha uma onça pintada enorme, me espreitando com os olhos que pareciam me hipnotizar. Ela rugia para mim e eu via o mal dentro dos olhos dela. Ela queria me matar também. Então eu fiquei com medo, eu nunca me sentia com medo. Eu não tinha medo. Vários fazendeiros tinham me falado, não vá naquela floresta, não faça isso, não vá procurar Saguairu, porque lá existem bichos que podem te matar. E eu não estava nem aí, eu não escutava ninguém, então mesmo assim eu fui procurar e aquela onça estava no meu encalço. Eu lembrei que meu avô dizia que a onça era um dos animais mais inteligentes da floresta. Ela imitava o barulho das corujas, ela imitava o som de outros animais para poder chamá-los e assim abatê-los. Ela batia a cauda dela em cima do rio, simulando a caída de uma fruta. Assim o peixe viria e ela poderia abocanhar. E era como se fosse um dos animais mais inteligentes da floresta.
E, e ela pulou em cima de mim. Ela pulou em cima de mim, ela ia me matar. E eu lembrei de uma outra história que eles diziam que existia um fazendeiro muito mau naquela região. E ele teria matado várias pessoas, ele era muito corrupto, ele já tinha feito várias maldades com as pessoas. E o dia que ele morreu, as pessoas fizeram festa para ele. Fizeram festa e realmente gostaram muito da partida dele. E ele tinha uma mão torta. E quando ele morreu, eles dizem que ele se tornou forma dessa onça. Ele se transformou nessa onça e ele teria voltado para se vingar de todos aqueles que conspiraram contra ele. Era o mal. Ele não gostava de cães, ele não gostava de homens, porque ele já teria conhecido a maldade das pessoas. E aquela onça tinha a mão torta. Eu pensava assim, é ele, esse cara é a maldade. Eu senti tudo aquilo que eu mesmo estava fazendo com o Saguairu. Tudo aquilo que eu estava, o medo de ser espreitado, ter que sair de um lugar que não é seu, ter que sair de um lugar que era seu para não ser mais seu, fugir, ter que sempre se sentir vigiado. Aquilo era horrível, eu vi o que eu estava fazendo. Então, eu sei que nós começamos a rolar naquela mata e eu tentando tirá-la para não morder meu pescoço, que ela queria me abocanhar. Então, a minha espingarda tinha voado longe, eu consegui achar uma peixeira. E aí eu consegui abater aquela onça. Quando ela caiu no chão, eu fui para cima dela de novo para tentar dar uma segunda facada e ela fugiu. Fugiu, não deixou nenhum rastro de sangue, não deixou nada. Eu ficava pensando se aquela onça não era a minha consciência, não era a minha própria consciência apontando do que eu estava fazendo, sobre as minhas atitudes, de tanto eu ter me afastado das coisas indígenas, eu não estava me tornando uma pessoa mais dentro de prédios, de concreto e de coisas que eram totalmente diferentes da minha cultura. Eu tentava tirar aqueles pensamentos da minha cabeça, eu precisava matar Saguairu. Tirava aquilo da minha cabeça porque seria meu objetivo. Eu conseguindo fazer aquilo, eu estava naquela mata para isso. Então continuei na sua caçada, né? E eu percebi que depois de uns tempos, Saguairu começou a me observar. Não era mais eu que estava caçando, ele estava me observando. Mas ele não me atacava. Ele ficava só me observando no meu covil. Eu sentia a sua espreitada, eu sentia que ele estava passando em volta, como se ele quisesse me dizer alguma coisa. Que ele quisesse dizer que queria paz, que queria cuidar da sua família. E ele estava, sempre eu via, ele parava, ficava me olhando com aqueles olhos. E eu não tinha coragem de matá-lo. Eu não era simplesmente a puxar o gatilho da arma. Eu não tinha coragem de fazer aquilo. E um dia eu estava no meu covil, estava no meu esconderijo, e eu escutei um ganido, um pequeno uivo. E eu saí desesperado, achando que às vezes era Saguairu me chamando para dizer, agora é o confronto final, agora é o momento. E ia chegar uma hora que isso ia ter que acontecer. Eu iria ter que encontrar ele, nós teríamos que se enfrentar. Eu saí correndo, fui procurando, aqueles uivos não paravam. E de longe eu escutava. E de repente eu achei uma bolinha de pelo vermelha. Assim, perto do rio. A hora que eu peguei um bichinho mais ou menos desse tamanhozinho, todo vermelhinho. Eu senti uma alegria juvenil, eu senti uma alegria de criança. Parece que aquele era um filhotinho de lobo-guará. E eu senti muito feliz a hora que eu vi aquilo. Na hora estava só a Tataíra que observava. Ela estava um pouquinho assim, apreensiva. Ela me olhou um pouco apreensiva, mas ela não ia me avançar nem nada. E eu vendo aquilo, eu vi todos os sonhos de Saguairu. E eu lembrei que há muito tempo eu tinha me esquecido da minha família. Eu tinha esquecido dos meus filhos, eu tinha esquecido de realmente quem eu era. E nesse encalço eu tinha me perdido um pouco. Eu saí nessa caçada e essa caçada acabou sendo a caçada de mim mesmo. E Saguairu apareceu furioso,
espumava uma baba amarela dele, parecia que ele ia me avançar. Eu até pensei em atirar nele, mas eu percebi que eu estava com o filhote dele em minhas mãos. Então eu coloquei ele, o filhotinho dele no chão e eu vou voltar para minha casa. Tive que voltar para minha casa, vou voltar para o meu lar, vou voltar para os meus filhos e depois disso a vida nunca mais será diferente. Eu virei para trás, os deixei, eles queriam paz, eles queriam viver agora com a sua família. E virei para trás, continuei andando, eu não olhei para trás. De maneira nenhuma, em momento algum eu olhei para trás. Eu continuei andando e depois disso a minha vida nunca mais seria a mesma. Nossa, ela é muito poética essa história. São 60 páginas. E ele tenta, quando você vai escrever, você se imagina lá dentro, na hora que você consegue ver o lobo bebendo na água. E quando ele está na floresta, aquela lua, porque a lua ela ilumina toda a floresta, né? É uma história muito boa, muito boa. Eu queria, nossa, se eu fosse cineasta, ia ter muito filme bom brasileiro. E a gente vê que nessa história, Saguairu, na verdade, esse índio, né, que sai da sua tribo e sai para viver na cidade, esquece de tudo quem ele é, ele está, na verdade, caçando ele mesmo, né? A gente vê que ele está tentando caçar ele mesmo, a gente vê que essa busca... Sabe o que eu lembrei dessa história? Jung fala da teoria das sombras, né? Que a sombra, na verdade... eu li um pouco, vocês me perdoam se eu falar qualquer coisa errada. Mas, pelo que eu li, a sombra é um conjunto de tudo aquilo que a gente foi vivendo, das nossas evoluções... Só que é um lado nosso de coisas que a gente abomina e que a gente se culpa, enfim, a gente não gosta desse lado sombra. E a gente projeta essa sombra nas outras pessoas em forma de crítica, criticando às vezes um comportamento que a gente não acha correto, mas na verdade aquilo lá é uma projeção de nós mesmos, né? A gente está projetando, na verdade, quando a gente critica alguma pessoa, quando a gente está falando sobre alguma coisa e a gente critica tão assim, vai dizer que a gente não faz a mesma coisa, se fosse na mesma situação. E eu lembrei disso, eu lembrei dessa teoria do Jung, incrível, eu quero ler o livro dele, porque o Saguairu, ele chama Teonguera, mas Teonguera eu achei também que era um nome indígena, mas ele falou que é um nome que as pessoas brancas deram para ele. Que o nome dele indígena ele tinha esquecido. E que ele projetou sua sombra no lobo. Ele projetou sua sombra no lobo. O lobo era solitário, como ele também. Ele queria caçá-lo, ele queria matá-lo. O lobo-guará hoje em dia... solidão, né? O lobo-guará hoje em dia é um animal que... Ele ainda tem algumas regiões, né, que ele vive, todas essas regiões que tem mata. O território dele se estende do Cerrado até Chile, Paraguai, Bolívia. Então, e os índios também foram tirados do seu território. Então, de certa forma, eles tinham muitas similitudes. E ele estava querendo matar esse lobo porque, na verdade, ele queria compensar todas as suas mágoas, né? E tudo aquilo que ele tinha sofrido, questão de ter saído da sua tribo, enfim. Por isso que ele projetava essa sombra nesse lobo, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Deixa eu só ver o que eu lembro aqui mais. Eu sei que é uma história que fala que no final das contas, né, a própria consciência dele... Porque até eu lembrei um dia que eu estava conversando com a Fabi, né, que às vezes a gente... Pra gente fazer as nossas próprias reflexões, a gente consegue dialogar com a nossa própria consciência. E nessa história, né, dele, você vê que ele estava sozinho lá na mata, enfim, e ele dialogou com a sua própria consciência. Não teve ninguém que chegou para ele e falou: olha, cara, isso não tá legal o que você está fazendo, né? Você está fazendo uma coisa que não seja legal. Ele dialogou com a sua própria consciência. Então, às vezes, a gente precisa... Essa projeção das sombras, né? Acaba que a gente tendo uma outra pessoa para a gente poder conversar e tudo, a gente acaba fazendo nossas próprias reflexões, né? Então, isso eu consigo achar.
a gente falou um pouco disso, né? Que às vezes a gente precisa de ajuda e a gente deve buscar, sim, né? Mas não é isso que define a decisão que a gente vai tomar ou como agir. No fim das contas, a gente pede ajuda, busca um amigo, mas a resposta vem no nosso íntimo, quando a gente está sozinho com a gente mesmo, vem essa decisão, como agir. A gente fica meio que desesperado, né, procurando uma resposta, mas A resposta está dentro, né? nós somos um universo, né, gente? Se a gente mergulhar dentro de nós mesmos, quanta coisa a gente vai achar, né? Porque já vivemos várias vidas. Não é a primeira vez que estamos, né? Vamos dizer assim, na Terra. Então, essa questão de respostas, né? Igual eu lembro do Tiago uma vez falar que nós evocamos diferentes personalidades dependendo do contexto onde nós estamos. E essas diferentes personalidades, né, seriam diferentes vidas que tivemos e personalidades e evocamos isso dependendo da situação. Pode falar, Então eu queria te parabenizar pela sua dedicação com a história e eu estou surpreso em ver a sua memória, né, sua capacidade de entrar na história, buscar muitas vezes palavras próprias, palavras do seu próprio vocabulário, de modo que não fique enrijecido, né, para você ter fluidez, naturalidade na narrativa. Eu achei muito interessante, gosto muito de ouvir histórias, muito. Tenho dificuldade de contar histórias, mas você ouvir uma boa história como essa é realmente algo muito interessante. E ainda mais essa ponte que você fez entre as sombras de Jung e a própria descoberta desse caçador com ele próprio, né? Você percebe que ele começa no momento de solidão dele, ele torna esse objetivo de caçar como o cerne da existência dele durante um tempo, só que à medida que o tempo passa, ele volta para si próprio e regride pro passado, não pro passado, mas no momento anterior, que é aquele momento da família, momento da convivência com os familiares, que de certa forma o Saguairu acabou ensinando para ele, né? Como o Fábio disse, eles não eram solitários, aí ele rolou meio que uma identificação, uma coisa meio complexa que eu não sei explicar, mas... porque acaba que o Saguairu ensina as coisas para ele, né? Porque a convivência dele passa a ser a floresta. Ele, de certa forma, se você for parar para pensar, a volta dele para a floresta, né? Porque ele simplesmente ele abandona, né? Vamos dizer assim, sua família, seu lar, para trabalhar e para ficar lá na floresta caçando. Mas essa volta dele para a floresta, na verdade, é um desejo subconsciente que ele desenvolve de querer voltar a ser livre mesmo, né? Porque ele estava cansado dessa coisa dos fazendeiros, enfim, essas histórias, né? Essa lenda que tinha que o povo dele, uns teriam escolhido o arco e flecha e outros teriam escolhido a espingarda, e quem escolheu a espingarda teria sido mais feliz. E de certa forma, ele voltando para a floresta, ele estava voltando para suas origens mesmo, e ele passa a conviver com esse lobo. O amigo dele, eu fiquei pensando, né, ele era solitário, ele tinha se cansado das pessoas da cidade e tal, e ele acaba desenvolvendo esse amigo mesmo, porque o Saguairu torna-se um amigo dele, eles convivem juntos, coexistem. Ele, muitas das vezes, ele atira nele e tal, ele tem essa vontade, mas depois que vai passando o tempo, ele não tem nem mais coragem de fazer aquilo. Né? Ele vai refletindo por quê, ele vai se questionando o porquê que ele está fazendo aquilo, né? Eu fiquei pensando também na coisa da liberdade, né? Parece uma busca incessante pela liberdade, o que é de fato liberdade, né? Então ele saiu, foi pra mata, enfim, e depois de todo aquele processo, ele decide voltar para a família, é isso que eu entendi? Pros filhos, ele tinha filhos, ele esquece dos filhos. Então, no fim das contas, me vem muito forte isso, da liberdade. Afinal, o que é liberdade? Né? É ser solitário e sozinho, sem compromisso, sem responsabilidade com ninguém? Ou é estar ali no dia a dia, nas lutas diárias, ali cumprindo.
isso é prisão? Ou é liberdade também? Eu acho que essa liberdade acaba sendo um estado de consciência, né? O muro, a cerca, na verdade, né? Essa cerca, ela tá na nossa cabeça, né? Que a gente pode estar aqui, no meio da multidão, dentro do centro, com várias pessoas que a gente gosta, e se sentir sozinho. Ou a gente pode estar no meio de várias pessoas que são nossos familiares e também se sentir sozinho. Então, eu acho que isso é um estado de consciência mesmo. Essa liberdade é como a gente se sente, né? O céu, fazendo uma outra ponte, porque eles falam que tem um significado da colônia que fica em cima do Brasil ser chamada Nosso Lar, né? Por que ela chama Nosso Lar? Porque onde que tem que ser o céu nosso? Nosso céu, onde que é o inferno? Onde que é o céu? Onde é o inferno? É no nosso coração, na nossa casa. Se a nossa casa tiver um céu, é porque a gente está refletindo o que está dentro do nosso coração. Então, nosso lar, por isso que é o nome Nosso Lar, porque é na nossa casa que tem que ser o céu. Esse estado de consciência, essa liberdade, se a gente não tiver essa liberdade dentro da nossa própria casa, onde a gente vai ter, né? Isso é chicão demais, porque às vezes a gente pensa igual aqui. Eu penso que eu tô em Uberlândia, ou então eu penso que eu tô na Europa, aí eu penso que eu tô na América do Norte, aí eu penso que eu tô em Paris, e aí eu penso que eu tô feliz. Mas na verdade, eu sempre estou dentro do meu corpo. E o meu corpo é o primeiro lugar que eu vou estar sempre. Então, quando fala dessa consciência, o lugar que você está, primeiramente, diz, só por estar encarnado, é dentro do seu corpo. Então, se você consigo mesmo, nesse primeiro lar, não está bem, independe do lugar que você esteja, você não estará bem. Porque diferente de uma cidade, que você pode ir de uma para outra, de você mesmo você não pode fugir. Então, é onde fala lá em Mateuzinho, que para o Filho do Homem não há esconderijo, para o Filho do Homem não há ninho. E aí a pessoa às vezes fica um pouco assim, como assim, né? Que aí relata os animais, tem os seus ninhos, tem as suas tocas, mas para o Filho do Homem não tem ninhos e tocas. E aí causa um pouco de complexidade, mas é porque não tem como você fugir de você. Então, diferente dos animais, que tem essa questão de esconderijo, de toca, simbolicamente um lugar de refúgio, você não tem um lugar de refúgio de si mesmo. Como diz o famoso Tiririca, não tinha jeito de eu fugir de mim, porque onde eu estava eu ia. Onde eu ia eu estava. Então o que acontece? É isso que acontece. Porque onde você vai, você tá. Grande Tiririca. Onde você vai, você tá. Então não tem como fugir. Então para o Filho do Homem, e o que é o Filho do Homem? É aquele que tem consciência de si, não tem como fugir. E aí vem, lógico, duas músicas sempre, né, na cabeça da gente, né? Primeiro é o Menino Milton, né? Menino Neguinho, grande bituca, que fala, né? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou arposa, manso ou feroz, eu caçador de mim. E é tão importante esse caçar a gente mesmo, porque a gente às vezes pode olhar isso com um olhar egoísta, alguma coisa assim. Mas a gente tem que lembrar que a primeira coisa que a gente é, antes de tudo, e isso não sou eu que falo, mas está lá na Bíbliazinha, nós somos antes imagem e semelhança de Deus. Então, quando você conhece a si, na verdade você não conhece a si, você conhece a Deus. Lógico que não na grandeza toda dele, mas você conhece, se conhecendo, você conhece a Deus. E isso é muito bonito. Porque conhecendo a Deus, você conhece todas as outras coisas. E isso é muito importante. E outra música, essa é nova, eu tava fazendo essa conexão esses dias, mas não tem como não, vocês vão ver comigo. Então a musiquinha da Sandy com o menino Tiago, chamada Me Espera. E essa música, ela, dentro da minha visão, lógico que ela é espiritualista demais. É sério. Ó, fala que não é o menino que reencarnou e fez uma cagadinha. Ó, é sério, ó. Eu ainda estou aqui, perdido em 1000 versões irreais de mim. Eu estou aqui por trás de todo o caos
em que a vida se fez. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. E aí fala, mesmo quando me descuido, me desloco, perco o rumo, perco o foco, perco o chão, eu perco o ar. Me reconheço em teu olhar, que é o fio para me guiar de volta. E aí fala, me espera, porque eu ainda estou aqui, perdido em todo caos, perdido por trás dessas 1000 versões que são irreais de mim. Isso é muito bonito, cara. Que isso é muito bonito, não tem como. Não tem como. Esse olhar é muito bonito. Não sei se a música foi desse intuito, mas isso é muito bom, muito bom. Lembrei de um poema, também uma poesia que fala que essa poesia chama Oração de um Índio Sioux. E ela fala assim que a gente tem que ter, você falou de ser caçador de si próprio, né? E no momento dessa poesia ele fala assim, ó: não desejo a força para impor-me aos meus irmãos, desejo-a para poder lutar contra o meu maior inimigo, eu mesmo. Então, às vezes, essa caçada, né, a si próprio, a gente se procurar e mergulhar nesse universo que existe dentro de nós mesmos, às vezes até a própria chave para vários problemas que nós temos e coisas psicossomáticas que vamos gerando, né? E é muito complexo a gente se analisar, né? Mas estamos aí.